crianças! Pergunta se eles estão bem. Vocês estão bem? Ah, nós estamos, né, Laura? Você tá Sim, bem? sim. Você tá feliz de estar aqui hoje? Uhum. Então, Laura é nossa convidada de hoje para ajudar a Tia Messi aqui nessa aula. Ó, eu sou a Tia Messi, professora da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, na sala do Jardim de Infância. E nós estamos aqui com a nossa aula da EBD. Seja bem-vinda, tá, Laura? Sim. Professora Laura, se Deus quiser, futura professora. E nós estamos aqui com a nossa lição de número 2, do primeiro trimestre, né, de 2023. Hoje é dia 8 de janeiro. E nós já estamos na nossa segunda aula. E vocês são todos muito bem-vindos, vocês que já são da igreja, vocês que estão nos visitando, vocês são muito bem-vindos. Estejam sempre por aqui. Não esqueçam de dar o like nessa aula. Compartilhar, né, Laura? Você Sim. compartilha sempre a aula? Sim. Para outras crianças, né? Poder Uhum. assistir. E a gente convida também as pessoas, né? A gente tem os visitantes, Sim. né? Que podem Uhum. assistir a nossa aula. Glórias a Deus. Para que muitas crianças, né? Além das crianças da igreja, possam assistir a aula também. Glórias a Deus. E aqui na nossa aula, você sabe que a gente tem um monte de coisa para fazer, né, Laura? Uhum. Ó, a gente lê Caderninho de oração. caderninho de oração devocional. Outra coisa que a gente faz, A oferta. a oferta. Aí tem a nossa história, não é isso? É Aham. um monte de coisa. Então, a gente não pode perder tempo. E a gente já começa com o caderninho de Caderninho de oração. oração. Hoje é dia 8 de janeiro. Então, nós vamos ler o dia 8. É no livro de Salmos, tá? E quem não tem o caderninho, é só baixar no site da igreja. Todo dia tem lá o devocional. A gente faz o devocional e a gente ora pelas crianças também. De que, Laura? Da igreja? Seguidas. Da igreja perseguida, isso aí. Porque tem muitas crianças, né, Laura, no mundo que não Sim. pode, né? Não tem EBD, E não também tem que não Bíblia. pode adorar a Deus. Não pode adorar a Deus, porque elas podem até morrer por isso. Então, a gente É. ora por elas, né? E hoje, que é dia 8, é no Salmo 8, 9, que fala que o Senhor Deus é grande e deve receber toda a adoração. Ó Senhor, nosso Senhor, como teu nome é grande em toda a terra. Orando os salmos, o Senhor merece nosso louvor e adoração, pois o teu nome é grande. E hoje nós vamos orar pelas crianças do país chamado Argélia. Que as crianças da Argélia possam frequentar a escola bíblica e que as igrejas não sejam destruídas. Precisamos orar por elas, né, Laura? Aham. Você quer orar para a gente começar a EBD? Sim. Então vamos orar. Posição para a oração. Papai do céu, Senhor, muito obrigado por esse dia. Muito obrigado pra gente, Senhor. Mais uma EBD para todo mundo que está aqui, Senhor. E também abençoe minha mãe, meu pai, todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glórias a Deus. Oração linda você fez. Que Deus abençoe. Glórias a Deus por isso. E agora, então, nós vamos para outro nosso momento especial, que é o da oferta. E você pode ofertar, trazendo a sua ofertinha na igreja à noite, pelo Pix, pelo PicPay, tá tudo aí os canais que você pode ofertar. E tem uma outra coisa importante, Laura, não sei se você já ouviu falar dos 1000 valentes. Ah, você já ouviu. São 1000 pessoas que estão ajudando, né? Todo mês contribuindo para a gente comprar esse espaço, não é isso? Aqui onde funciona a Sim. igreja. É um Sim. espaço bacana? Sim, Muito bacana, né? O que você gosta aqui nesse espaço? de brincar. De brincar, tem as salinhas, Aham. tem o campo, tem lugar para correr, né? Sim. Então, se todo mundo juntar, ofertar, abençoar a obra de Deus, a gente vai poder comprar esse espaço, né? Aham. Então, agora, nós vamos ofertar. Eu e a Laura aqui, e quem está em casa vai ofertar daí. Vamos lá. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus.
Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um novo coração. E essa é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. É a nossa ofertinha. Vamos orar agradecendo a Deus pela nossa oferta. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de ofertar na sua casa, ó Pai. Que o Senhor venha sempre suprir as necessidades, ó Pai, da tua obra e as necessidades de todas as famílias, ó Pai. As necessidades de cada uma dessas crianças que está acompanhando esta aula. Que o Senhor nunca nos deixe faltar o necessário, ó Pai, para essas famílias. Esteja conosco neste dia, abençoa a nossa aula, Pai, para que possamos aprender da Tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Laura, você já tem sua revista, não já? Sim. Essa aqui. Esse trimestre nós estamos usando esta revista. E o tema Eu dela sei é que página. Aprendendo que Jesus é o Filho de Deus. E hoje a nossa lição de número 2. Já é a nossa lição de número 2 já. E o tema da nossa lição de hoje é o nascimento do meu amigo Jesus. O nascimento do meu amigo Jesus. Na lição 1, a gente viu que era assim, ó, o Papai do Céu fala com Maria e José. E na lição de hoje é o nascimento do meu amigo Jesus. Glórias a Deus por isso. Pois é, crianças, mas para a gente lembrar sempre dessa história, guardar no nosso coração, tem uma coisa que a gente decora e grava, que é o que, Laura? O texto áureo. E o texto áureo de hoje, que está aqui na nossa Bíblia, no livro de João 3, e versículo 16, diz assim, vamos falar, Laura? Sim. Que é essa aqui, ó. Porque Deus amou o mundo. Vamos juntos, nós duas? Aham. Ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Deus seu único filho. João 3:16a. Só isso. E nós vamos ouvir aí 2 amiguinhos, pelo menos, que mandou um vídeo lindo falando esse versículo. Roda, tia Amanda. Passo no Jardim 2, memorizando. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho. João 3:16a. Tchau, Pai do Senhor, Jardim 2. Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho. João 3:16a. A paz do Senhor, criança. Glórias a Deus pelo nosso textuário. O nosso textuário realmente é muito lindo. Pensa bem, Deus amou tanto, 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 tanto esse mundo, que ele tinha um único filho. Que era Jesus. E aí ele deu o filho dele para esse mundo, né? Para que nós pudéssemos ser salvos. Eu tenho 2 filhos, eu não tenho coragem nem de emprestar ele para os outros, nenhum dos dois. Pensa. nem o meu irmão. Nem o seu irmão. Não. E Deus só tinha Jesus e ele deu o seu único filho. Glórias a Deus por isso. E por isso, o nosso assunto de hoje é salvação.
Sabe, Laura, a gente, nesse trimestre, a gente está falando que a gente está aprendendo que Jesus é o Filho de Deus. Então, todo trimestre nós vamos falar de Jesus. Mas em cada aula a gente vai aprender um assunto muito importante. E o assunto de hoje é salvação. São. O que é isso? É uma caixa de presente. presente. Presentão, né? Bonito, né? Sim. Aqui você sabe o que tem dentro? O maior presente que alguém poderia receber. O maior e melhor. Mas eu tenho coragem de dar para você, tá? E tem a ver com o nosso tema, que é salvação. Mas no final a gente vai abrir essa caixa e vai ver que Sim. presente maravilhoso é esse, né? Aham. Então, nosso assunto de hoje é salvação. É. E para a gente falar de salvação, a gente vai falar da pessoa mais importante que já viveu nesse mundo. Quem é essa pessoa? Você sabe me dizer? A pessoa mais importante que já viveu nesse mundo? Deus? Deus, Filho, né? Que é Jesus. Jesus. Isso aí. Jesus. O nascimento de Jesus foi um cumprimento de uma mensagem maravilhosa, divina, uma mensagem que a gente contou na primeira aula. Na primeira aula, Laura, você assistiu, eu sei. Aham. O anjo veio trazer uma Uma mensagem, né? uma Uma notícia mensagem para Maria. pra Maria. Isso. Que ela ia ter um bebê. Isso. E na aula de hoje, a gente vai ver que essa mensagem, ela se cumpriu. O anjo Gabriel levou essa mensagem para Maria e ela se cumpriu. Vocês lembram, né? Na lição Sim. passada. Uhum. Mas foi uma promessa que Deus fez e que cumpriu. Mas tem uma coisa muito importante, Laura. O quê? Não foi fácil para essa promessa ser cumprida. Não foi tudo fácil, não. A gente vai ver na história que Maria e José, eles passaram por muitas dificuldades, mas mesmo assim, eles obedeceram a Deus, né? Apesar de todas as Sim. dificuldades, né? Mas a gente falou lá no nosso textuário, né, que Deus amou o mundo e que Sim. enviou o seu filho. Mas por que Deus precisou enviar o filho dele para morrer aqui? Quando ele criou o mundo era tudo perfeito, não era? Não era tudo perfeito quando Deus criou o mundo? Aham. Lindo e perfeito. Ele criou um Sim. homem e uma mulher, não foi? Foi. Quem? Adão e Eva. Mas eles eram assim, ó, coladinhos em Deus, ó, coladinho. Mas o que aconteceu? Eles Eles desobedeceram, se eu falar certo, desobedeceram. E aí pecaram, né? É. Aí o que aconteceu? Ó, Deus para lá e Adão e Eva para cá. Eles se separaram de Deus, né? O pecado afastou eles de Deus, porque é isso que acontece. O pecado nos se afasta de Deus. afasta de Deus. E aí, todos nós pecamos e por isso todos nós somos afastados de Deus. E foi por isso que Deus precisou enviar Jesus aqui para poder resolver esse problema aí que a gente estava longe de E Deus. ele também teve que morrer na cruz para nos salvar. Isso aí. E no terceiro dia ele ressuscitou. Glórias a Deus. Amém, é isso mesmo. Então, nós vamos hoje, então, continuar com a nossa história falando do cumprimento da promessa que o anjo Gabriel fez a Maria. É. E agora é a hora da nossa História. história. Legal, né? Então, a nossa história está aqui, tá, Laura? Ó, Na Bíblia. na Bíblia. Todas as nossas histórias, não é isso? Sim. A tia já falou, nossas histórias não estão nos livros da Disney, não. Tá tudo Tá na na Bíblia. Bíblia. Como nós vimos na aula passada, o anjo Gabriel, ele visitou Maria, não foi? Aham, E essa avisou a Maria. ela que ela ia ter um lindo filho, um lindo bebê. Bem, e aí o que aconteceu? 9 meses se passaram. E aí, Laura, olha só, aqui a Maria já está aqui, ó, com o seu bebê. Ah, olha isso, vamos mostrar para as crianças, ó. Levanta o bracinho de Maria e você levanta aqui. O que tem aqui? Um bebê. Um bebê. Então agora Maria já estava grávida, né?
um bebezinho ali na sua barriga, bem protegido, né? Porque 9 meses já tinham passado. E agora, ela, juntamente com seu esposo, José, esperava, então, o dia do nascimento de Jesus. Era uma alegria para aquela família. Por quê? Porque eles obedeceram a Deus, né? E agora Maria estava ali, ó, grávida, esperando aquele bebezinho. E eles sabiam, né, o quanto importante era aquele bebê para a humanidade. Glórias a Deus por isso. Sabe, Laura, eles moravam numa cidade chamada Nazaré. Só que José, ele era nascido lá em outra cidade. E naqueles dias, quando Maria já estava ali grávida, pertinho de ganhar o bebê, o que aconteceu? O imperador que governava ali aquela cidade de Nazaré deu uma ordem. Ele disse assim, olha, todas as pessoas que nasceram lá em Belém vão precisar ir lá. Por quê? Porque as pessoas precisam ser contadas. E aí, o que aconteceu, Laura? Pode colocar aqui. Eles começaram a fazer uma viagem para Belém. Mas, Laura, pensa bem. Maria estava grávida, já com essa barriga bem grande, não é verdade? Já incomodando. Você lembra quando a mamãe estava grávida, do seu irmãozinho, aquela barriga grande, que já é difícil para andar, para sair de casa, não é verdade? Que é difícil? Então, Maria já estava assim, com aquela barriga grande, com toda aquela dificuldade. Mas eles precisavam obedecer à ordem do imperador. Eles precisavam sair de Nazaré e ir até Belém para poder participar daquela contagem. E aí eles obedeceram, mas tinha outra questão séria. Tinha avião naquela época? Não. Ônibus? Não. Não. Sabe de que eles viajavam? De carroça. Não. Carroça. Isso. Camelo, carroça, no jumento. E alguns lugares tinha navio, barco, mas no caso deles não. Tinha que ser andando a pé e de jumento. E era muito longe, eles iam demorar bastante para chegar em Belém, porque eles tinham que ir muito devagar. Mas eles obedeceram e começaram a fazer a viagem para Belém. E eles demoraram bastante para chegar lá. E aí aconteceu uma outra coisa quando eles chegaram em Belém. Por quê? Como eram muitas pessoas que tinham ido para lá para participar daquela contagem, a cidade estava assim, ó, lotada de gente. Aí José, ele ia numa hospedaria. Hospedaria era o hotel, tá? Que se chamava hospedaria. E aí ele chegava ali e falava, eu preciso de um lugar para mim, para minha esposa. Ela está grávida, ela está perto de ganhar um bebê. Aí diziam para ele, está lotado. Aí ele ia em outro, está lotado. E José, já ali desesperado, não sabia mais o que fazer. Quando ele chegou numa hospedaria, o dono falou assim, a pessoa que atendeu ele falou assim, olha, aqui não tem vaga, mas eu tenho um lugar que é um estábulo. Se você quiser, você pode ir para lá descansar com a esposa. E você sabe o que é um estábulo? Não. O estábulo é o lugar onde os animais dormem, as vaquinhas, as ovelhas. Os animais da fazenda, eles dormem no estábulo. E aí, José falou, não tem jeito, vou pegar Maria, minha esposa, que está gestante, né, já com essa barriga que precisa descansar, e vamos para o estábulo. E ali eles foram para aquele lugar descansar. Mas quando chegaram lá, Maria começou a sentir as dores para ganhar o bebê. Falou, José, o bebê vai nascer. E agora? A gente está aqui nesse estábulo. Rapidinho, José ajeitou o estábulo e pegou a manjedoura. O que era uma manjedoura? Um lugarzinho onde colocava a comida dos animais. Aí, E ele ajeitou aquilo tudo bonitinho. Ele colocou, pra colocar o bebê. ele deve ter colocado uns capinzinhos, uns panos, Um né? paninho pra Isso. não machucar E o assim bebê. aconteceu, Laura. E assim aconteceu.
Jesus nasceu ali, naquela estrebaria, e ficou deitadinho na manjedoura, Aqui. né? E aí essa estrela que você colocou foi uma estrela que Papai do Céu colocou lá no céu para que fosse indicado, né, o lugar que Jesus nasceu. Eu penso que José deixou tudo limpinho, né, para colocar o bebê, mas ali é um Sim. lugar que realmente ficavam os animais ali, ó. Tá vendo? Tinha vários animais ali. Então, assim, com certeza, a estrebaria não era um lugar ideal para uma criança nascer, né? As crianças nascem Sim. no hospital, não é isso? Tudo limpinho. Mas naquela época ele não nasceu no hospital. Não nasceu no hospital. Mesmo porque tudo o que aconteceu com Jesus foi Papai do Céu que determinou, não era um plano de Deus? Sim. Então, da forma que as coisas aconteceram, da forma que tudo aconteceu, era um plano de Deus. Você sabe por quê? Não. Se Jesus, ele é o rei dos reis, não é isso? Sim. Então, se ele tivesse nascido num palácio, as pessoas iam, quem quisesse ia conseguir entrar no palácio para ver Jesus? Não. Não iam deixar, ia ter aquele monte de soldado ali na porta, aqui não entra, aqui não entra. Mas lá na estrebaria, era um lugar simples, se as pessoas quisessem chegar lá e ver Jesus, eles iam conseguir, não ia? Sim. Assim como hoje, qualquer pessoa que quiser ter acesso a Jesus, pode ter acesso a Jesus. Tudo o que aconteceu, o nascimento de Jesus, a forma que foi tudo um plano de Deus. Por isso que Jesus nasceu ali, naquela noite silenciosa, né? Num lugar muito humilde, né, Laura, na estrebaria. Estava ali o maravilhoso presente de Deus para o mundo. O Salvador Jesus, aquele bebezinho, né? Que também era chamado de Emanuel. Glórias a Deus por isso. Então, Laura, no dia do nascimento de Jesus, a gente comemora o quê? O Natal. E Natal, Laura, significa que a gente ganha muito o quê? Presentes, né? E por isso que a tia colocou essa caixa de presente aqui maravilhosa. E sabe o que tem aqui dentro? Não. O maior presente do mundo. O presente que Deus enviou para todos nós, sabe? E aí, esse presente tá aqui, ó. Esse presente maravilhoso, olha, esse é o presente. Jesus, né? O nosso Salvador. Então, Laura, o que a gente aprende com essa aula de hoje? Pode deixar ele aqui, você fica aqui também, pode segurar. O nascimento de Jesus, ele foi anunciado muito tempo antes de Maria ficar grávida, lá pelo profeta Isaías, sabe? Ele disse que veria um menino que seria o nosso rei. Então, Jesus é o nosso rei. E Jesus, ele chegou de forma muito simples nesse mundo, né? E também ele falou que ele ia voltar para nos buscar. Glórias a Deus. E ele vai voltar, né? Ele chegou ele aqui com um prometeu. bebezinho, ele prometeu, mas ele cumpre sempre, não é? Então, Jesus, ele foi o grande presente de José e Maria, mas só que ele não foi presente só deles, não. Ele também é o nosso presente, né? Ele veio a esse mundo porque pelo grande amor que Deus tem pela minha vida, pela sua. Isso. Pela todo mundo de vocês. Isso aí, de todas essas crianças que estão nos assistindo, não é? Sim. Então, e Jesus, ele morava onde? Lá no céu, No céu. né? Ele tinha toda a glória, mas ele deixou tudo lá, ele veio. E como você falou, depois que ele nasceu, ele cresceu e ele depois morreu, não é isso? Mas ele ficou lá, enterrado? Não. O que aconteceu? No terceiro dia ele ressuscitou. Glórias a Deus, ele ressuscitou para garantir o nosso maior presente, que é a nossa salvação, que é o nosso assunto de hoje, né? É. Então, esse foi o motivo de Jesus nascer, para que nós pudéssemos ser salvos, né? Então, ele cumpriu os planos de Deus que nos deu direito à salvação. Glórias a Deus. Sim. Não é verdade? E aí Jesus, ele está lá, sabe, com sua mão estendida, o seu coração ali para poder nos E ele receber. também está lá no céu arrumando as coisas. As pra coisas, ó, pra pra gente, porque a gente um dia vai morar lá, não vai, Laura? Sim. Você confia nessa promessa? Confio. Eu também confio que um
dia Jesus vai voltar para nos buscar. Ai, que maravilha, glórias a Deus por isso. A gente vai estar com Jesus eternamente lá no céu. Louvado seja o nome do Senhor, não é isso? Sim. Glórias a Deus. E aí, Laura, eu, você, quem está nos assistindo, se quiser estar com Jesus nesse grande dia, só precisa aceitar Jesus como Salvador. Você já aceitou? Aham, Já e aceitou, também né? tem que ler a Bíblia. E o que mais? Orar. Orar, obedecer. Seus pais e as mães. Isso aí. Se a gente orar, ler a Bíblia, obedecer a Deus, né? Então, assim, um dia a gente tem certeza que nós vamos estar com Jesus lá no céu. Amém? Amém. Glórias a Deus. Vamos orar para terminar nossa aula? Sim. Você gostou de estar aqui hoje? Sim. Glórias a Deus. Eu também gostei da sua presença. Então, nós vamos orar para terminar a nossa aula. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, te agradecemos pela oportunidade de estar aqui, ó Pai, na tua casa. Por mais uma vez, ó Pai, aprendendo da tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós, que ressuscitou, ó Pai, ao terceiro dia, que está lá no céu, ó Pai, olhando por nós, cuidando de nós, nos esperando para que um dia nós possamos estar contigo na glória. Esteja conosco neste dia, ó Pai. Abençoa cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Tchau. Até a próxima. Até a próxima.